O problema é que eu noto que muitos representantes do povo, né, muitos deputados, tanto em nível local quanto em nível nacional, eles têm medo de perder voto, né? Então não se permite uma discussão mais profunda. Por exemplo, essa questão da redução de jornada. Se o governo está tão interessado em elevar o nível de emprego, reduza o peso do tributo sobre a folha, por exemplo. Não tenho dúvida que imediatamente nós teríamos uma curva ascendente. Reduza tributo, mas essas coisas não se discute com a profundidade que deveria, Cairoli. Eu tenho a consciência e tenho falado muito que o empresariado tem o hábito de terceirizar suas responsabilidades. Nós somos parte desse Brasil que está aí, porque nós transferimos aquilo que é de direito nosso, que é um dever nosso, de estarmos atentos a esses movimentos, tanto na nossa Assembleia quanto no Congresso Nacional. Agora, especificamente sobre o assunto das 40 horas, que é sem dúvida nenhuma uma falácia dizer que isso vai gerar mais emprego. Nós temos trabalhado muito em Brasília, com um espaço, me parece, muito importante, temos conseguido avanço. Ontem mesmo estive em Brasília, passei 2 dias lá, acho que esse é um assunto que está efetivamente sendo reavaliado por partidos, inclusive partidos do governo, que estão vendo que isso é um tiro no pé, isso é um prejuízo para a sociedade. Nós não podemos pensar em redução de jornada de trabalho se não pensarmos em redução exatamente na toalhinha, e isso é uma visão de alguns representantes do PT com essa visão. Mas se esse projeto entrar para votação, inclusive deputados que têm empresas vão votar a favor, por causa que não consegue justificar para os trabalhadores esse voto contrário à redução, porque está vendido que isso é um benefício para o trabalhador. O que eu tenho dito é que 47% do trabalho no nosso país ele é informal. Então, o que eu tenho dito é que nós precisamos ter uma central dos informais para debater isso. Essa é uma discussão muito mais profunda. Então, nós queremos aumentar essa central de informais? É isso que o país quer? Eu tive ontem com o presidente do Sebrae, o Akamoto, tem essa visão muito clara, contrário a essa posição, porque isso não é uma atitude, não é um processo que ganhe o nosso país, os empreendedores. Nós temos que gerar mais empreendedores, nós temos que gerar mais micro e pequenas empresas para ter uma rede maior de possibilidade de geração de mão de obra para a economia, que nós acreditamos que é dessa forma que o Brasil consegue ir se desenvolvendo. O que nós não podemos pensar é que cada vez mais um Congresso ou a nossa Assembleia aprove medidas e leis eleitoreiras puras, como, por exemplo, passou na comissão, lá na Câmara, o aumento já da gorjeta do garçom. É concebível que nós estarmos discutindo isto num Congresso, que tem que falar temas muito mais importantes do que o aumento de 10% para 20%. Parece piada, né? Parece piada, mas é real. Isso está passando. É um esforço terrível para que isso ocorra. Então, nós, como empresários, nós só agimos quando já acontece a coisa. Nós temos que trabalhar antes. Por isso a necessidade fortemente nós termos uma entidade como uma federação, como uma confederação das associações comerciais, que tem que fazer esse papel. Que tu presides hoje em nível nacional, né? Mas, logicamente, precisa do apoio do empresariado. O empresariado tem que ter consciência que, se nós deixarmos, vai sendo aprovado uma série de coisas, como aqui na Assembleia está aprovando uma série de coisas. Quer dizer, nós temos uma Assembleia hoje que deu 600 mil reais para um funcionário fantasma, e hoje ninguém é responsável. Será que está certo isso? Será que é isso que nós queremos do nosso político? Se acontece isso numa empresa, onde que essa pessoa fica? Onde é que está a responsabilidade civil? Nós estamos fazendo esses questionamentos para que as pessoas percebam que não é votar contra ou a favor de alguém, nós temos que ser a favor do Estado do Rio Grande do Sul. E isso nós estamos exigindo daqueles eleitos pelo povo, eleitos por nós, que cumpram esse papel importante. Que não pode se servir do Estado como é um processo que vem ocorrendo e vem desgastando cada vez mais essa nossa visão de um Estado ou de um país com um perfil mais de empreendedor. Um abraço, Cairoli. Obrigado, muito obrigado.
Sempre uma satisfação encontrar o ex-governador Rigoto hoje prestigiando palestra do prefeito José Fogaça, que em breve, né, será candidato ao governo do Rio Grande do Sul, mas ele hoje aqui na Federação veio falar da Porto Alegre do futuro. O prefeito Fogaça que quebrou um tabu, foi reeleito numa cidade que não reelegia. Bom te encontrar, Rigoto. Bom, igualmente, Diego, prazer falar contigo, com os telespectadores, e dizer que eu fico muito feliz de poder assistir aqui a palestra do prefeito Fogaça. O trabalho que ele vem fazendo na prefeitura é um trabalho exemplar, ele vai procurar mostrar um pouco disso hoje, com certeza, e não é fácil tu conseguir uma reeleição numa cidade e num estado que tem essa tradição de dificilmente determinar reeleições para quem está no executivo, e o Fogaça conseguiu e está fazendo um grande trabalho na prefeitura. Então a gente veio aqui para prestigiar, tive uma conversa com ele há pouco na prefeitura, talvez das últimas, porque ele deve se desincompatibilizar, então das últimas na prefeitura, né, como ele como prefeito, mas fico feliz de poder estar mais uma vez aqui na Federação. Olha, eu fico muito feliz de encontrar o ex-governador Rigoto, que é uma das figuras. Eu faço cobertura de Palácio Piratini há 20 anos. Talvez seja o governador de todos o mais aberto. Quer dizer, nós tínhamos, na tua época, né, Rigoto, o teu celular. Às vezes era atendido pelo capitão da brigada e tal, pelo teu motorista, mas não tinha hora, o governador estava sempre à disposição, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar. Ponto 1. Ponto 2, tu deixaste o governo, mas não te desconectasse dos problemas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu acompanho a tua newsletter semanalmente, as tuas posições no Twitter, e eu tenho a impressão que tu vais poder cada vez mais contribuir, né, com a nossa política e com as reformas que nós precisamos. Mas, Diego, olha, eu quero te colocar o seguinte: primeiro agradecer essa lembrança do trabalho que a gente fazia e essa relação que a gente teve com a imprensa de respeito. Nunca processei um jornalista, nunca concordei com o processo a jornalista, tive uma relação com a imprensa muito positiva durante os 4 anos de governo, onde a gente tinha crítica, mas a gente via a crítica como uma crítica construtiva. Quando ela é uma crítica injusta, se respondia mais no alto nível, com respeito ao profissional de imprensa, ao órgão de imprensa que estava fazendo a crítica. Então isso caracterizou realmente os 4 anos do nosso governo. Depois disso, deixei o governo, fiz uma transição que eu acho que na história do Rio Grande do Sul nunca teve uma transição tão tranquila, com tanta informação a quem ia receber o governo. Procurei passar todas as informações na questão financeira, na questão de caixa, na questão de projetos em andamento, e depois disso procurei não interferir em questões de governo, Diego. Eu não procurei opinar, sobre o que estava ou não fazendo o governo, nenhuma crítica minha. Tu passou todo esse período sem eu dar uma opinião sobre o atual governo, porque eu achava que eu não tinha que estar interferindo e até atrapalhando quem está governando. Então essa foi característica da nossa atuação pós 1º de janeiro de 2007, quando deixamos o governo. Agora, isso não significou que nós não estejamos aí procurando analisar esse quadro nacional, procurando ver o que tem de errado, o que tem de certo, o que pode avançar. Por exemplo, as reformas estruturais totalmente emperradas no Congresso Nacional, falta de vontade política. Foi isso que aconteceu nos 8 anos do governo Fernando Henrique, se repete nos 8 anos do governo Lula. Quer dizer, não há uma decisão política efetiva de fazer avançar uma reforma tributária, uma reforma política, uma redefinição da federação, e eu tenho procurado formar opinião a favor disso, analisar o quadro nacional, ver o que se pode ajudar um setor ou outro que está enfrentando mais dificuldades. Então eu não parei. Nesses 3 anos e 3 meses depois de deixar o governo, realmente eu tenho tido uma atividade muito forte, e eu acredito que tenho dado minha contribuição para avançar em algumas questões que estavam emperradas e que a gente tem conseguido boas conquistas e boas vitórias. Eu não tenho dúvida. Bom te encontrar. Um abraço, obrigado, um abraço a todos. E eu espero, só um pouquinho, Diego, eu espero que quando o senhor me imitar, me imite assim, fazendo com que das coisas boas, porque às vezes o Diego tem uma capacidade de imitar os homens públicos aí que é uma coisa incrível. E eu já vi algumas imitações, mas achei boa, viu? Um abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau. Este é o Opinião Livre de hoje.
direto da reunião almoço Tá na Mesa da Federação, que recebeu o prefeito José Fogassi. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.